Senhoras e senhores, bom dia. A Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Botucatu, tem a honra de recebê-los para a cerimônia de entrega do prêmio Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, quarta edição. A criação desta honraria foi inspirada por dois marcos de grande relevância: o centenário de nascimento do professor Montenegro, celebrado em 10 de março de 2023, e o jubileu de diamante da Faculdade de Medicina de Botucatu, pelos seus 60 anos, comemorado em 26 de abril de 2023. Idealizado pela direção da FMB, em conjunto com a Diretoria Técnica Acadêmica e a Seção Técnica Acadêmica, e aprovado pela congregação, o prêmio será concedido anualmente a docente com destaque nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e ou gestão acadêmica. As diretrizes que regem a concessão desta premiação estão dispostas na portaria da Faculdade de Medicina, número 40/2023, e suas alterações. Esta cerimônia simboliza o reconhecimento e a valorização do mérito, do comprometimento e da excelência dos docentes que constroem diariamente a trajetória do sucesso da Faculdade de Medicina de Botucatu, uma das mais respeitadas escolas médicas do país. E para dar início oficial a esta cerimônia, devolvo a palavra ao professor titular Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu. Bom dia a todas e todos. Eu me dirijo hoje a vocês com uma série de sentimentos múltiplos, contraditórios, de fato, numa semana bastante dura, e meu coração está cheio de dor pela perda de Júlia e Júlio, nossos alunos de enfermagem e medicina. A partida de jovens ela é como um corte profundo da esperança da gente. Os jovens representam a esperança no futuro. A partida prematura é esse corte duro, mas é típico do ser humano, né, dessa resiliência que se manifesta em celebrações. Um adepto radical do marxismo, como eu, esse marxismo, mas esses momentos que vivemos são o que resta, né, de uma religião humana, laica, né, são a celebração da vida, ainda que seja uma vida severina. Vida difícil, como diria João Cabral. O que nós somos, enfermeiros e médicos, senão profissionais que lutam para dar dignidade e extensão dessa vida. E aqui estão os professores que se têm a palavra, e a Luísa Gucci. Eles são figuras exemplares dessa universidade, que é ao mesmo tempo um templo do saber, mas que também é o cerne do cuidado. Eu não devia espantar que estejam aqui com as mulheres. Porque hoje, se vocês entrarem no site da Unesco, ou se vocês entrarem no Google e procurarem a primeira universidade, vocês vão descobrir que a primeira universidade do mundo foi a Universidade Al-Qadim, fundada em 859, depois de que ele fez no Marrocos, por uma mulher chamada Fátima Al-Fih. Então a primeira universidade foi fundada por uma mulher. E aí estamos aqui com o legado de muitas mulheres inovadoras, né? Nós, cerca de 300 a.C., na Grécia Antiga, a pessoa se vestia de homem para exercer simultaneamente a obstetrícia e a medicina. O trabalho das parteiras já era feminino, mas a medicalização, né, era algo, uma novidade. Trota de Salerno foi uma médica medieval que escreveu tratados fundamentais sobre mulheres e cuidados do parto. Marie-Joséphine du Rocher, ou Madame du Rocher, foi a primeira formanda do curso de parto do Brasil em 1834. Em 1887, a primeira mulher que se diplomou em medicina, né, mas ela tinha uma tese voltada à obstetrícia. A enfermagem ela tem uma história ainda mais antiga, né, vinculada, né, a mulheres. Eu queria lembrar Santa Catarina de Siena, que organizou o cuidado a peregrinos no século XIV, Florence Nightingale. A Florence é alguém que eu tenho sempre um prazer imenso de falar, ela não só é mãe da enfermagem moderna,
enfermagem profissional moderna, mas também da área com que eu trabalho, controle da infecção hospitalar. É alguém extremamente importante, né, na nossa formação. E a Ana Nery, enfermeira voluntária brasileira, né, que foi considerada a pioneira da enfermagem profissional no Brasil, patrona da enfermagem brasileira. Queria prolongar essa lista do número de pessoas enormes para chegar aqui. A professora Marilza e a professora Cristina Parada, aqui sentadas ao meu lado, que representam o que de melhor nós temos na nossa faculdade e na nossa universidade. Elas são um exemplo para todos nós, continuam um legado histórico, né, que é um legado do professor Montenegro, né, e todos se orgulham muito. Né. São pesquisadoras, são profissionais ativas do cuidado, são formadoras e são gestoras. Né. Elas são exatamente o exemplo de que aquela indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, e mais a gestão, não são incompatíveis com uma vida acadêmica. Toda a lista, né, de títulos, a lista de conquistas é extensa. Eu não vou estar aqui para não cansá-los, porque ela vai ser lembrada nas saudações inteiras, mas quero te lembrar da professora Marilza, que além de todas as coisas, foi nossa corretora de pós-graduação e foi nossa vice-reitora, na verdade, reitora em exercício por todo tempo. A professora Cristina Parada, que coordenou a área de enfermagem da CAPES, são estrelas muito brilhantes da nossa, extremamente brilhantes da nossa constelação. O professor Montenegro, professor Gedil, eu tenho certeza que se orgulharia muito de ter ambas recebendo o prêmio com o seu nome. Eu sou alguém que teve a felicidade de conhecer e privar da amizade do professor Montenegro. Para os que não sabem, eu fiz meu mestrado aqui no departamento de patologia. Gostava muito de sentar na sala do professor Montenegro, ter longas conversas, e alguém que foi um exemplo para mim sempre. Então, repito, essa indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão que muitos criticam e que eu entendo com clareza como sendo séria, e a vocação da universidade ela é exemplificada de forma especial. A professora Cristina e a professora Marilza são exemplos de que nós podemos e devemos sim militar essa indissociabilidade. Elas fazem por merecer todas as homenagens que vão ser feitas hoje e as quais eu não me estenderei muito porque serão devidamente saudadas. Eu digo apenas que, eu digo isso com convicção, que elas representam o que é de melhor nessa faculdade de medicina e o que é de melhor nessa universidade. Eu reafirmo a comunidade aqui do curso de enfermagem, nossa luta contínua pela faculdade de enfermagem do Botucatu. Então, transformar o luto que temos hoje em dia, uma homenagem da vida, é o que nos torna humanos. Nós temos sempre muitos lutos, e a nossa luta é exatamente por dar extensão e dignidade a essa vida. Então, que nós continuemos a lutar pela dignidade humana, pela formação de bons profissionais de enfermagem e medicina. Então, parabéns e longa vida, professores Cristina e Marilza, longa vida à Faculdade de Medicina, que tenhamos tempos melhores e grandes conquistas adiante. Obrigado. Na sequência, para discorrer sobre o patrono do prêmio, que será entregue logo mais, eu passo a palavra ao professor associado Pedro Luiz Toledo de Arruda Lourenção, vice-diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu. Bom dia a todas as pessoas presentes. Gostaria de primeiramente dizer que é uma honra muito grande poder fazer essa fala nesse momento de celebração. Celebrarmos a história e a memória do nosso professor Montenegro, onde eu encontrei com o professor Edil, falei para ela, professora, eu tenho o privilégio de poder fazer esse trecho da cerimônia, há alguns anos, esse ritual que tem sido estabelecido, e é uma honra muito grande poder fazer essa parte do nosso cerimonial. E um dia de muita celebração, de muita festa, de celebração pelo trabalho, pela história da professora Cristina Parada, da professora Marilza, muito feliz, uma data de celebrarmos, de festejarmos também e de
que este exemplo, né, das duas sirva de exemplo para a nossa comunidade, com uma trajetória de impacto e de mudança nos paradigmas da nossa instituição, sempre para frente, sempre para o futuro. Né? Então, vamos falar um pouquinho do nosso querido professor Mário Rubens Guimarães Montenegro. A Faculdade de Medicina de Botucatu instituiu em 2023 o prêmio Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, como forma de homenagear o centenário de nascimento de um dos maiores nomes da medicina acadêmica brasileira e figura central na implantação da nossa instituição. Desde então, a premiação é concedida anualmente aos docentes que se destacaram nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e gestão, perpetuando o espírito inovador e a coragem e o comprometimento que marcaram a trajetória do professor Montenegro. Nascido em 1923, o professor Mário Rubens Guimarães Montenegro graduou-se em médico em 1946 pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, onde também iniciou sua longa e exemplar carreira acadêmica. Seu ingresso como assistente no Departamento de Anatomia Patológica marcou o início de uma atuação brilhante, tanto pela excelência técnica quanto pela ética e dedicação ao ensino. Dotado de personalidade marcante e espírito generoso, seu otimismo, inteligência e empatia tornaram uma figura admirada, e a sua intensa vida esportiva aproximavam ainda mais da comunidade acadêmica e da cidade de Botucatu. Em 1954, recebeu uma bolsa da Fundação Kellogg para atuar no Hospital Peter Ben Brigham da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Lá, destacou-se rapidamente e foi incluído em um dos grupos mais inovadores e produtivos, focado no estudo de nefropatologia, realizando estudos pioneiros sobre doenças renais que tiveram grande impacto na literatura médica internacional. De volta ao Brasil, suas atividades científicas seguiram com forte repercussão no exterior. Participou de estudos internacionais sobre arteriosclerose e contribuiu para o avanço de métodos diagnósticos inovadores, como a introdução e valorização das biópsias por agulha no contexto clínico. Também foi coautor do livro Patologia, Processos Gerais, que modernizou o ensino da disciplina no país. Em 1962, o professor Montenegro desligou-se da FMUSP e assumiu a missão de fundar a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, a FCMBB, hoje Faculdade de Medicina de Botucatu, e as demais unidades da Unesp do campus de Botucatu. Como diretor, enfrentou grandes desafios políticos e estruturais, liderando a transformação da instituição desde um prédio vazio, originalmente destinado ao Hospital de Tuberculose, até torná-lo um centro de excelência em formação. Implementou um modelo de ensino pautado na qualidade e na dedicação em tempo integral dos docentes. Na nova instituição, foi responsável por projetos acadêmicos de grande impacto, como a consolidação dos cursos de graduação da FCMBB, a criação do Departamento de Patologia da FCMBB, referência nacional na especialidade, a fundação do curso de pós-graduação em Patologia, valorizando a interdisciplinaridade na pesquisa científica, e formação de gerações de patologistas e pesquisadores, hoje espalhados por todo o Brasil. Sua presença era constante, mesmo após a aposentadoria precoce como professor emérito, decisão tomada para abrir espaço a novas gerações. Continuou contribuindo com reuniões de autópsias e consultorias na área de patologia do Sistema Nervoso Central. Além da atuação acadêmica, o professor Montenegro teve forte inserção na comunidade, presidiu a seção de natação da Associação Atlética Botucatuense, foi agraciado com o título de cidadão botucatuense e ocupou a cadeira número 42 da Academia de Medicina de São Paulo, cujo patrono é o professor Otávio Lopes de Faria. Faleceu em 11 de fevereiro de 2005, aos 82 anos. O professor Mário Rubens Guimarães Montenegro permanece como um exemplo maior
de integridade, serviço público, paixão pela medicina e compromisso com a formação ética e científica de gerações. Seu nome ecoa tanto na Casa de Arnaldo, como é conhecida a FMUSP, quanto na Casa de Montenegro, como passou a ser conhecida com justiça a Faculdade de Medicina de Botucatu. Vamos saudar a memória do professor e o exemplo do professor Mário Rubens Guimarães Montenegro. Muito obrigado. E neste momento eu convido a professora titular Vera Terezinha Medeiros Pontes para apresentar as credenciais da professora titular e emérita Marilza Vieira Cunha Ruth, indicada ao Prêmio Montenegro. Bom dia a todos. Senhores e senhoras, hoje eu tenho a honra de prestar essa homenagem à professora emérita, a doutora Marilza Vieira Cunha Ruth. Como chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, recebi a grata missão de ser a porta-voz dessa homenagem e de apresentar a trajetória acadêmica da professora Marilza. Confesso, porém, que também sinto o peso dessa responsabilidade e espero não a decepcionar. A professora Marilza Vieira Cunha Ruth nasceu em Bauru no dia 6 de agosto de 1945. É casada com o professor Aristides Cunha Ruth há 53 anos e construiu ao lado da família uma trajetória profundamente humana. É mãe de 3 filhos, Cibele, Raul e Vânia, e avó de 1 neto e 3 netas, Felipe, Helena, Rafaela e Marisa. A professora Marilza construiu uma vida que une, de forma admirável, a força dos vínculos familiares e a grandeza de uma carreira inteiramente dedicada à formação de pessoas, à ciência e ao cuidado com a vida das mulheres. Falar da professora emérita, doutora Marilza Vieira Cunha Ruth, não é apenas destacar um currículo extraordinário. Em muitos sentidos, falar da professora é falar da própria história da Faculdade de Medicina de Botucatu, UESP. Foi aluna da 2ª turma de graduação em Medicina da então Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, hoje Faculdade de Medicina de Botucatu, UESP. Ainda durante a sua formação acadêmica, participou ativamente da Operação Andarilho, em 1967, iniciativa estratégica voltada à mobilização institucional para a liberação de recursos destinados à aquisição de equipamentos essenciais para a implantação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Em dezembro de 1971, foi contratada para participar da criação da instalação do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, tornando-se uma das 6 docentes fundadoras do nosso departamento, oficialmente instituído em 1972. Teve papel central na consolidação da área da obstetrícia e participação ativa na criação de residência médica em ginecologia e obstetrícia, assumindo, a partir de 1976, a responsabilidade pela residência da obstetrícia, função que exerceu até 1998. Assim, desde que se tornou docente fundadora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, teve a participação ativa na trajetória acadêmica de todos os docentes que passaram ou ainda estão no nosso departamento, em especial na área da obstetrícia. Em 1995, juntamente com o professor emérito Lorival Antônio de Luca, foi responsável pela implantação
do nosso programa de pós-graduação em ginecologia e obstetrícia, hoje denominado Top Ginecologia, reconhecido pela CAPES como programa de excelência nota 6. E para mim, há ainda um motivo especial de gratidão, porque tive a honra de ser a primeira aluna de pós-graduação do mestrado, orientada pela professora Marilza nesse programa. A professora Marilza também construiu decisivamente para a criação e consolidação da maternidade do Hospital das Clínicas. Destaca-se ainda pela elaboração e implementação do programa de hierarquização da atenção pré-natal no Botucatu, nos municípios da então DRS 11, com financiamento da Secretaria do Estado de São Paulo, da Saúde do Estado de São Paulo, alcançando um resultado histórico naquele momento de zero mortalidade materna durante 3 anos consecutivos em Botucatu, marco de enorme impacto na saúde pública, merecedora de um prêmio do Ministério da Saúde. No campo da pesquisa, instituiu em 1998 o Centro de Investigação do Diabetes Perinatal, com financiamento da FAPESP, bem como o Laboratório de Pesquisa Experimental em Obstetrícia, desenvolvendo modelos experimentais inovadores. Foi também pesquisadora responsável pela implantação da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas da FMB Unesp, junto à FINEP, consolidando a infraestrutura institucional de alta qualidade para a pesquisa clínica. Na área da ciência, desenvolveu uma linha de pesquisa inovadora voltada ao diabetes mellitus gestacional e as suas repercussões ao longo do ciclo da vida da mulher. Sua produção científica é expressiva e de alto impacto, com 418 publicações, mais de 5.000 citações, um índice H de 37 e 4 patentes registradas por INEP. É pesquisadora do CNPq desde 1984, sendo pesquisadora MAR desde 2023, destacando-se como uma das mais relevantes lideranças acadêmicas na área da saúde da mulher perinatal no Brasil. A partir de 1998, iniciou também uma trajetória de liderança administrativa, a cada vez mais ampla. Foi inúmeras vezes chefe de departamento da ginecologia e obstetrícia, vice-superintendente e superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu, pró-reitora da pós-graduação da Unesp, vice-reitora da Unesp e exerceu o cargo de reitora em 2014. Nesse mesmo período, presidiu o CRUESP, ampliando sua atuação para além da universidade e contribuindo para a governança do ensino superior público e paulista. Participou ativamente de todos os colegiados da Faculdade de Medicina, integrou no âmbito da reitoria o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unesp. Destaca-se também sua participação no Conselho Superior da FAPESP e no Conselho Superior da CAPES, contribuindo para a formulação e avaliação das políticas nacionais de ciência, tecnologia e formação de recursos humanos. Mesmo após a sua aposentadoria compulsória, continua na universidade como professor sênior da Unesp na área da saúde, recebendo na FIGO um título de uma honraria em relação à nossa Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, em 2009, em reconhecimento à sua contribuição internacional à saúde da mulher. E foi também agraciada com o Prêmio SOGESP de Obstetrícia em 2018, em reconhecimento ao seu trabalho excepcional ao longo da carreira. Além de sua trajetória acadêmica, científica e institucional, a professora Marilza orienta sua vida por profundos valores espirituais. Teve participação ativa na construção do templo de oração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu,
espaço dedicado ao acolhimento de pacientes, familiares e profissionais. Professora Marilza, gostaria de finalizar dizendo que esse prêmio é mais do que merecido. Ele representa o reconhecimento de uma trajetória que impactou profundamente a vida de pessoas. Hoje é para todos nós um momento de expressar a nossa profunda gratidão pela sua existência, pela sua obra e pelo seu legado. Obrigada. E agora, para apresentar as credenciais da professora titular Cristina Maria Garcia de Lima Parada, também indicada ao Prêmio Montenegro, eu convido a professora associada Vera Lúcia Pamplona Donete, do Departamento de Enfermagem. Diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, senhoras e senhores membros da congregação, querida professora Edir Montenegro, ilustres docentes, servidores, estudantes, familiares, convidados e especialmente as nossas queridas homenageadas, professora Marisa e professora Cristina. Acredito que tenha recebido o privilégio de estar aqui como porta-voz dessa homenagem à nossa querida professora Cristina, por ser testemunha muito próxima de seu desenvolvimento profissional há mais de 40 anos. Mais precisamente, desde 1982, em nosso primeiro ano de graduação na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP. Assim, registro aqui a minha sorte e gratidão por ter compartilhado toda uma vida profissional e pessoal ao seu lado, assistindo de perto o que aquela jovem estudante de enfermagem se tornou, mantendo sempre fiel aos seus valores, princípios e convicções. Lembro-me que, ao término da graduação, uma das convicções expressas por ela foi a necessidade de se dedicar intensamente à sua formação, para obter sucesso na carreira acadêmica como docente e pesquisadora no campo da saúde da mulher e, em especial, na área da enfermagem obstétrica. E assim o fez brilhantemente. Como marcos dessa formação, destaco, então, sua graduação em enfermagem obstetrícia pela USP, em 1985, instituição onde também concluiu o mestrado em 1991 e o doutorado em 1997, onde também obteve o título de livre docente em enfermagem em 2006. Acrescento que, em 1987, concluiu o curso de especialização em enfermagem obstétrica e obstetrícia social pela Unifesp. Em 2001, fez pós-doutorado no Centro Latino-Americano de Perinatologia e Desenvolvimento Humano da Organização Mundial de Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde, sediada no Uruguai. E, coroando seu desenvolvimento na docência e pesquisa, em 2017, tornou-se professora titular pela Faculdade de Medicina de Botucatu, México. Uma outra convicção que me recordo, expressa pela professora Cristina, logo no início de sua carreira profissional, foi a de que, para exercer a docência com domínio teórico e prático profundo, ela deveria estar sempre envolvida com o cuidado direto à saúde, especialmente junto a mulheres, gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos. Neste sentido, durante toda a sua trajetória profissional, não mediu esforços para atuar de forma contínua junto a esses grupos populacionais. Entre
suas inúmeras experiências assistenciais em unidades de atenção básica e hospitalar. Destaco sua atuação nas enfermarias de patologia obstétrica e alojamento conjunto e no ambulatório de obstetrícia do Centro de Assistência Integral à Saúde da Mulher, CAISM, na Unicamp, de 1986 a 1989, no ambulatório multiprofissional da Saúde da Mulher, do Hospital Estadual Bauru, de 2004 a 2013, e no atendimento em consulta pré-natal na Unidade Básica de Saúde do Jardim Gabiru, da Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu, atividade extensionista que realizou desde o início de sua carreira docente na Faculdade de Medicina de Botucatu, em 1991, até 2018, quando precisou assumir a coordenação diária de enfermagem da CAPES. Desta forma, como docente pesquisadora, a professora Cristina nunca enxergou a teoria desvinculada da prática. Para ela, a ciência só cumpre seu papel quando transforma realidades, quando reduz desigualdades e quando chega à ponta, lá onde a gestante, a mãe e o recém-nascido precisam de acolhimento e dignidade. Sua contribuição científica é vasta e reconhecida nacional e internacionalmente, mas o seu maior legado não está apenas nos artigos publicados, nas bolsas e patentes obtidas, nos projetos de pesquisa, educação e extensão financiados, nas atividades de internacionalização desenvolvidas com instituições de diversos países e nos prêmios recebidos, como o recente prêmio recebido pela melhor tese da área de enfermagem pela CAPES, agora em 2025. Não, o seu maior legado está nas centenas de enfermeiros, especialistas, residentes, mestres, doutores, para os quais ela certamente fez a diferença em suas formações. Formar pessoas com rigor técnico e científico, mas também com responsabilidade ética e social, é uma das marcas mais genuínas de sua atuação. Para completar o relato sobre as suas convicções expressas, as contribuições expressas pela professora Cristina, dentre outras que nortearam sua carreira profissional, destaco aquela que manifestou logo no início de seu trabalho nesta unidade universitária, que à época já se mostrava consolidada por sua excelência como formadora de profissionais médicos. Justamente esse contexto desafiador para a implantação do novo curso de graduação em enfermagem despertou nela a convicção de que muitas lutas deveriam ser travadas ao lado do corpo docente que estava se formando. Assim, incessantemente, a professora Cristina buscou contribuir para a conquista de espaços e pelo reconhecimento institucional do valor da enfermagem, exercendo significativas representações nos diversos colegiados e comissões, no âmbito departamental da Faculdade de Medicina de Botucatu, no campus de Rubião Júnior, no município de Botucatu e na reitoria da Unesp. Ao mesmo tempo, foram inúmeros os projetos propostos e liderados por ela para a ampliação da capacidade formadora e de desenvolvimento da pesquisa em enfermagem e em saúde. Dentre esses, destaco o seu papel fundamental na implantação e implementação dos cursos de aprimoramento profissional, de residência ou multiprofissional, da pós-graduação de enfermagem, cursos de mestrado e doutorado, nas modalidades profissional e acadêmica. Há de se salientar também sua contribuição ímpar para a criação do Departamento de Enfermagem, que ocorreu em 1999, 10 anos após a implantação do curso de graduação em enfermagem. E seu hercúleo empenho para a criação da nossa tão desejada Faculdade de Enfermagem da Unesp, ainda em processo. Portudo, falar da professora Cristina é falar de uma trajetória de dedicação incansável à enfermagem, à saúde pública,
e, acima de tudo, ao cuidado com a vida humana. Trajetória essa marcada pela profunda dedicação e qualificação da atenção à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, e a defesa incondicional ao acesso universal e equânime ao Sistema Único de Saúde e à universidade pública, gratuita e autônoma. Quem tem a vantagem de conviver com ela, conhece sua capacidade de trabalho inabalável, sua firmeza técnica, sua expertise científica e, ao mesmo tempo, sua generosidade no ensino. Ela é aquela liderança que inspira pelo exemplo. O prêmio Mário Rubens Montenegro, como falado aqui, significa o auge do reconhecimento profissional dentro da nossa comunidade acadêmica. E poucas pessoas representam também a junção entre a ciência de alto nível, a docência de qualidade e o compromisso social com o cuidado em saúde, quanto a professora Cristina. Hoje, ao conceder a ela esse prêmio, essa instituição não apenas reconhece a excelência de sua carreira, mas celebra um impacto profundo e duradouro de seu trabalho, que deixa marcas permanentes na universidade, na ciência e na sociedade. Em meu nome e dos demais membros do Departamento de Enfermagem, reitero a grande admiração e respeito pela filha dos queridos e saudosos Sr. Ludi e Dona Cida, que devem estar, em outro plano, felizes e comemorando mais essa conquista de sua caçula. Também tomo a liberdade de afirmar que as irmãs Regina, Sônia, Séries, os cunhados, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, especialmente o Sérgio, a filha Ana Vitória e o Jean Rodolfo, devem estar muito orgulhosos da enfermeira, professora, pesquisadora, gestora, ativista de boas e fundamentais causas, benfeitora de vidas e artesã amadora. A nossa querida Cristina. Cristina, agradecemos por toda a sua dedicação ao Departamento de Enfermagem e à Faculdade de Medicina de Botucatu. Este prêmio é seu, mas a satisfação e a gratidão são de todos nós que temos a regalia de aprender e trabalhar com você. Parabéns por mais essa merecidíssima conquista. Muito obrigada. Neste momento, com muita satisfação, eu convido a professora titular e emérita Marilza Vieira Cunha Rude e a professora titular Cristina Maria Garcia de Lima Parada a se dirigirem aqui à frente da mesa diretora para o momento de recebimento do prêmio Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro. Esse momento simboliza não apenas a entrega de uma honraria, mas o reconhecimento público de uma trajetória marcada pela excelência, dedicação e o compromisso com a nossa instituição. Para a entrega, então, dos troféus às professoras, eu convido o professor Carlos Magno, o nosso diretor da Faculdade de Medicina, professor Pedro Lourenção, para a entrega dos certificados de honra ao mérito às professoras Marilza Vieira Cunha Rude e Cristina Maria Garcia de Lima Parada.
convido que permaneçam aqui, convidar a professora Edith que se junte às nossas autoridades, às nossas premiadas, para uma foto também. Isso, isso. E convido a professora doutora Ana Paula Ferrari, chefe do departamento, a professora titular Cristina Maria Garcia Lima Parada, professora Maria também. Se puderem se posicionar ao centro ali para uma foto. Ali a Belém, a Eliette também. Nesse momento de satisfação e alegria para a Faculdade de Medicina de Botucatu, a 4ª edição do Prêmio Montenegro, reconhecendo a trajetória das professoras Marilza Vieira Cunhabuti e Cristina Maria Garcia de Lima Parada. Essa é uma bagunça boa, né? Mais do que merecia. E agora, para a sua saudação, a essa distinta plateia que prestigia a entrega da 4ª edição do Prêmio Montenegro, eu passo a palavra à professora emérita do Instituto de Ciências de Botucatu, professora Edith Lelo Montenegro. Todo mundo fala, Montenegro, mas como é que o Montenegro apareceu para cá, se ele era da USP? Né? O problema é o seguinte, quando ele acabou a sua, foi fazer pós-graduação fora, então ele foi para os Estados Unidos e fez muito bonito lá, porque ele descobriu, o professor que estava conseguindo ver o que ele estava fazendo, mostrou para ele um monte de você, eu estou vendo uma coisa aqui que eu não sei o que é. Ele disse, como é, professor? Ele enfiou o olho assim na mesa e disse assim, isso aí é porco. Aí eu, como porco? Então, aqueles coisas de aquele. Como chama? Isso! Então aí ficou extremamente chamado para tudo, que era uma coisa que eles não conheciam aqui, o tal do bicho, né? E depois teve a seguinte coisa, ele voltou, o diretor velhinho da USP aposentou-se e aí entrou um outro que era muito chato. Claro, a gente, né, bicho, é muito chato. Então o professor velhinho disse, olha, Montenegro, tem um lugar que eu vou mandar você para lá. Né? Olha que você vai mandar, eu vou mandar você para Botucatu. Você vai pôr aquela escola em ordem, você vai
criar uma escola lá, só tem terra, só tem um prédio velho que é sei lá, não sei o que, papapá, e esse homem andou tanto. Bom, eu não sou falar nada, vocês conhecem agora o que é a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. E neste momento eu convido a professora titular e emérita Marilza Vieira Cunha Pucci para fazer uso da palavra. Bom dia, professor Carlos Magno, professor Pedro, João Henrique, minha querida ex-professora Didi Lelo e Cris, que nesse momento nós duas, duas mulheres, duas professoras de saúde da mulher, principalmente da área de obstetrícia, e mulheres. Então, eu acho que é algo, nesse momento que o nosso país vive, uma homenagem às mulheres é algo realmente extremamente importante. Bem, meus caros, senhor membros da congregação, eu gostaria de me dirigir a Vera, a chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, os meus colegas, alunos, os meus ex-alunos, funcionários, meus amigos e a minha família aqui presente. Receber esse prêmio, Mário Rubens Montenegro, é para mim um motivo assim de orgulho, de uma imensa alegria, mas sobretudo de gratidão. No dia 12 de julho deste ano, mais ou menos em torno de umas 10 horas da manhã, o Roberto, do meu departamento, me mandou uma mensagem assim: professora, eu estou na congregação e acaba de ser anunciado que a senhora foi contemplada na 4ª edição do Prêmio Mário Rubens Montenegro. Parabéns, a senhora merece, estamos orgulhosos. Eu respondi: nossa, Roberto, que legal, porque eu não sabia que tudo isso estava acontecendo. Eu tinha me falado, acho que eu não tinha me atentado. Mas eu disse para ele, fico muito feliz. É para mim, sem dúvida, esse prêmio, mas é principalmente para o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Porque foi dentro do departamento que eu desenvolvi toda a minha vida acadêmica. E disse para ele assim, naquele momento, no WhatsApp. Me emocionei em receber esta mensagem. Eu quero dizer da minha gratidão ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, que indicou o meu nome para essa homenagem, a congregação da Faculdade de Medicina, que acolheu essa indicação, e a nossa faculdade, a Faculdade de Medicina de Botucatu, que continua sendo parte essencial da minha vida. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a Faculdade de Medicina de Botucatu. Esse prêmio tem para mim um significado muito especial. O professor Edi sabe disso, mas o professor Mário Rubens Guimarães Montenegro foi meu professor de patologia. Seu nome me atravessou gerações. E, sem dúvida alguma, é um nome que se confunde com a própria identidade dessa instituição, a Casa de Montenegro. Receber um prêmio que leva o nome do professor Montenegro fez com que eu faça nesse momento, com que eu percorra em poucos minutos mais de 6 décadas da minha própria história. Vocês viram que a professora Vera falou sobre a minha vida acadêmica. Eu vejo aqui uma porção de jovens alunos. Só tem toda essa carreira porque tem idade, porque sem idade não dá para tudo isso. A gente vai acumulando coisas ao longo da vida. Vocês viram que ela já declarou a minha idade, né? Então, eu tenho realmente 81 anos e tenho algo para contar para vocês. Eu e a bomba atômica de Hiroshima nascemos no mesmo dia. Não sei se é bom ou ruim, mas são coisas que acontecem no mundo brasileiro. Bom, mas vocês ouviram quando a Vera falou isso aí, mas eu tenho um orgulho muito grande de uma coisa que ela falou.
Eu sou uma ex-aluna dessa casa, da segunda turma, e que participou ativamente da operação da lei. Nós fomos a pé daqui a São Paulo para pedir coisas, ou eu diria mais, para exigir do governo do Estado de São Paulo a liberação dos primeiros equipamentos aqui para o hospital. Então vocês podem imaginar que o hospital podia funcionar sem raio-x, não dava, né? Então foi isso que nós fomos lá lutar. E toda a minha vida parece que eu comecei tudo do zero. Então quando eu vim para cá, eu tinha acabado a residência, era uma R2 que veio para cá para começar o departamento. Então eu não tinha nem noção do que era. O professor Lorival era o chefe desse grupo. Ele já tinha doutorado, mas nós todos que estávamos aqui, a gente começou do zero. E vamos lá, né? Eu era a mais experiente na área de obstetrícia. Por quê? Como aqui não tinha hospital na época, eu comecei a fazer casa maternal, assim, para ter uma experiência de alguma coisa em medicina, porque não tinha nada aqui. Vocês não conseguem imaginar, tem uma foto aqui embaixo que mostra exatamente a imagem que eu cheguei aqui no Catu para fazer faculdade de medicina. Era uma coisa assim, e tudo parece que na minha vida eu tinha que começar do zero. Foi zero para começar a graduação, zero de experiência para começar a residência médica. Quando foi montar a maternidade, eu não sabia como é que montava uma caixa de cesárea. Não tinha enfermagem, não sabia isso, não tinha internet, né? Então, não tinha Google isso. Era a gente lembrar que equipamento, que põe tele, que põe igual, que põe. Nada disso existia. Então, pra vocês entenderem da onde eu comecei a minha vida. E tudo assim. Quando foi para o Petri, tinha pesquisa clínica naquilo? Não, a gente não tinha nada. Então, tudo parece que eu tive que começar do zero. E acho que é assim, com isso eu aprendi muito. Mas eu aprendi também que aqui era a minha casa, eu tinha que construir isso. Então foi esse espírito que sempre me motivou a uma vida de construção. Mas uma vida acadêmica longa, ela demanda muito esforço. E ela parece assim, ai, quanto sucesso. Ninguém olhou todos os insucessos, né? Então foram muitos nãos ao longo da vida. Não há projeto submetido na FAPESP, no CNPq. Eu vejo, eu submeti o projeto e foi aprovado. Você vai olhar a minha história, vocês vão ver quantos não foram aceitos, né? Só os aceitos que todo mundo comemora. Mas quantas bolsas que eu pedi e não foram concedidas? Ideias que a gente começou no projeto de pesquisa e que os alunos foram embora. E não se continuou nada disso, né? Bom, mas eu vivi momentos também assim que a medicina me colocou diante dos seus próprios limites. A gente pensa que a medicina também ela é feita só de sucesso. Não. Eu nunca me esqueci de uma morte materna, no qual eu e a professora Iracema nós sentamos literalmente no chão do centro cirúrgico, porque a gente tinha perdido uma mãe no plantão. É muito difícil, é muito duro tudo isso que a gente passa. Diante daquela nossa incapacidade de salvar uma mãe, nós duas só conseguimos naquele momento pedir perdão. Pedir perdão da nossa incompetência, da nossa não condição de salvar aquela vida tão necessária naquele momento. Mas eu tenho certeza disso, que foram exatamente esses momentos que me ensinaram uma das lições mais importantes da minha vida. Cuidar é muito mais do que só cuidar. Mas, claro, tem muitas alegrias, né? Muitos alunos ou ex-alunos, às vezes a gente encontrava em algum local, um congresso, às vezes no shopping, e me diziam assim, nossa professora, sabe que eu sei fazer parto? Eu consegui aprender isso aí na faculdade com vocês. Isso é uma gratidão que a gente leva junto com a gente. Naquela época não existia, né? Nem Google, nem inteligência artificial, nem nada dessas coisas. E muitos ex-residentes telefonavam para discutir um caso, para perguntar que conduta a ser tomada. Isso é assim, algo que fica sempre na minha memória.
Muitos pesquisadores cresceram comigo, isso me deixa muito feliz. Vera falou do primeiro mestrado, mas foram vários outros. Eu tenho essa satisfação muito grande. E tantas mulheres, mães e recém-nascidos, eu tenho certeza que fizeram que cada esforço valesse a pena. Mas nada disso foi individual, foi uma construção individual. Minha eterna gratidão à antiga FCMBB, citada aqui, mas com carinho. Nem todos vocês sabem o que significa FCMBB. É a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Esse foi o nosso berço aqui. Depois, Faculdade de Medicina e a Unesp, por todas as oportunidades que me deram. Os meus colegas, funcionários, os alunos, os residentes, os pós-graduandos, os pesquisadores que caminharam comigo. Uma gratidão muito especial à minha família, né? Minha mãe dizia sempre assim que eu gostava mais da faculdade do que dela. Talvez não tivesse alguma razão. Não sei. Carinho muito especial ao Tid, que tantas vezes me substituiu nas funções de mãe para que eu pudesse dividir o meu tempo com a faculdade, com o departamento, com as gestantes e com os residentes. E também aos meus filhos, né? Que hoje, publicamente, eu digo obrigada por vocês existirem e me perdoem pelas ausências, tinha uma justificativa. Bem, hoje, a nossa comunidade vive aqui também um momento de profunda tristeza. Nós perdemos essa semana um jovem aluno do curso de graduação e há um mês atrás uma aluna da enfermagem. Diante de uma perda assim tão dolorosa, me faltam palavras, mas eu quero expressar minha solidariedade à família, aos colegas, aos professores e a toda a nossa comunidade. Momentos como esse nos lembram com enorme tristeza que atrás de um estudante, de um médico, de um professor ou de um paciente existe uma pessoa, com a sua história, com seus vínculos, com seus sofrimentos, com as suas esperanças, e dimensões que muitas vezes nós não conseguimos entender. Formar médicos, formar enfermeiros, é também aprender a perceber, a escutar e a acolher a pessoa como inteira. Caros membros da congregação da Faculdade de Medicina de Botucatu, nos últimos anos, uma nova dimensão passou a ocupar um espaço cada vez maior na minha própria vida. A espiritualidade. A medicina me ensinou durante toda a vida a cuidar do corpo, da doença, da gestante e do seu filho. A espiritualidade ela vem me ensinando cada vez mais a olhar também para aquilo que não aparece nos exames, que não dá no prontuário, mas que pode ser essencial no sofrimento, na esperança e na vida de uma pessoa. Hoje, ao receber esse prêmio, eu não quero só olhar para trás, eu quero olhar para frente. Eu estou aposentada há 11 anos, mas continuo fazendo questão de dizer, ativa. E não inativa, né, como se diz do aposentado dentro da Unesp. Eu não me considero uma inativa, tá certo? Eu feio esse. Eu continuo na pesquisa, eu continuo na pós-graduação e na inovação. Mas eu escolhi esse momento muito especial. Eu quero deixar à Faculdade de Medicina uma proposta que considera, ao mesmo tempo, um pequeno legado, mas uma visão de futuro. Que é a proposta da criação de uma disciplina optativa de espiritualidade e saúde na graduação médica e da enfermagem. E, claro, acrescentando sempre dentro desses currículos que existem em várias universidades, como Harvard, como a George Washington University, como a Duke University, elas têm essa disciplina dentro do seu curso de graduação. Mas lá não tem uma parte especial dedicada à saúde da mulher e ao ciclo gravídico puerperal. Muitas vezes, ao longo da minha carreira, eu ouvi uma pergunta: por que, professora, eu perdi o meu bebê? Por que o meu bebê é mal formado? O que eu fiz de errado? Essa pergunta, nós médicos, os enfermeiros, nós não temos resposta, mas nós podemos dar suporte a
a essa mãe, a ela entender mais sobre isso. Eu quero, nesse momento, eu não vou entregar uma proposta pronta e acabada. Na verdade, eu vou pegar uma semente. Uma proposta que eu entendo que ela deve começar pequena, com rigor, pensar grande depois e com responsabilidade. Eu quero chamar o Roberto aqui, porque eu quero entregar para você, que hoje é o coordenador do Conselho de Curso. No meu ponto de vista, a formação do médico do presente e do futuro precisa recuperar algo que esteve sempre na essência da atenção à saúde, seja na medicina, seja na enfermagem. Que é aquela capacidade de reconhecer que diante de nós não existe apenas uma doença, um diagnóstico, um prontuário, ou mesmo uma aluna. Existe uma pessoa. Eu desejo do fundo do meu coração que essa disciplina seja uma nova competência aqui dentro da faculdade. Afinal, a inteligência artificial é uma realidade e facilitará em muito o conhecimento técnico. Mas eu tenho certeza que essa disciplina fará com que os nossos alunos cuidem do humano, da pessoa inteira, sejam dos pacientes que nos procuram e sejam de nós mesmos que temos que dar o suporte. Muitas vezes nós não temos isso, dar esse suporte. Então, Roberto, eu quero trazer isso aqui para você e deixar entregue como um legado à Faculdade de Medicina. Ela não está pronta, mas então, eu recebo esse prêmio Mário Clóvis Montenegro, mais uma vez, para dizer para vocês ao finalizar, com uma enorme felicidade. Mas nessa altura da vida, o maior significado de uma homenagem não é apenas o reconhecimento daquilo que nós fizemos. É uma oportunidade também de perguntar o que ainda nós podemos fazer por aqueles que virão depois de nós. Hoje, a minha resposta a isso é essa proposta que eu entrego ao Conselho de Curso para analisar. Não é religião, é espiritualidade, deixar isso muito bem claro. Não estamos falando de nada religioso, e sim de uma coisa que ultrapassa. Que Einstein falava que era energia. Não sei o que é. Energia, é Deus, seja lá o que for. Mas existe algo muito maior do que isso. A minha palavra final é gratidão. Gratidão para mim a Deus, a minha família, a todos vocês que caminharam comigo ao longo da vida, e gratidão à Faculdade de Medicina, a minha casa de Montenegro, por ter permitido que eu construísse não apenas a minha carreira, mas grande parte da minha vida. Muito obrigado. Acho que o momento de maior incredibilidade hoje aqui, as pessoas não estavam acreditando quando a professora Marilza ousou falar a idade que tem hoje, né? Foi burburinho geral no auditório, né? Depois ela vai passar a forma para a gente poder chegar desse jeito. Parabéns, então, à premiada professora emérita Marilza Vieira Cunha Ruge, merecedora do prêmio Mário Rubens Guimarães Montenegro. E convido na sequência a professora titular Cristina Maria Garcia de Lima Parada para fazer uso da palavra. Inicialmente, eu cumprimento o professor Carlos Magno, diretor da Faculdade de Medicina, professor Pedro Lourenção, vice-diretor da Faculdade de Medicina, professora Edi Montenegro, que muito nos honra com a sua presença hoje, e a minha colega de prêmio, professora Marilza. Cumprimento também os membros da congregação
os docentes e servidores da Faculdade de Medicina de Botucatu, em especial do Departamento de Enfermagem, e destaco quão simbólico é esse prêmio estar sendo compartilhado por duas mulheres que têm sua vida profissional voltada ao atendimento de mulheres em momento tão especial quanto é a maternidade, e em atividades complementares, já que uma atuando mais na atenção primária e outra na atenção hospitalar. Cumprimento ainda meus familiares aqui presentes. Começo minha fala agradecendo ao Conselho do Departamento de Enfermagem por ter sugerido meu nome e à comissão externa que fez minha indicação ao Prêmio Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro. É uma honra, especialmente considerando que o mesmo deve ser outorgado a docente que se destaque em atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Desde o primeiro momento que soube do prêmio, entendi que este é um reconhecimento ao Departamento de Enfermagem. Está sendo entregue a mim, provavelmente, porque sou atualmente a professora que há mais tempo está no departamento, já que cheguei na FMB em 1991, pensando em esperar uma oportunidade de concurso docente para voltar à USP de Ribeirão. E já se vão 35 anos. Entendo perfeitamente porque o Departamento de Enfermagem merece essa honraria. Em todos esses anos, desde a criação do curso de enfermagem em 1989, não há qualquer fato, evento ou situação que nos desabone. Tudo que produzimos apenas engrandece a Faculdade de Medicina. Não é fácil que tudo o que fazemos fique visível. É difícil ser um entre tantos outros departamentos médicos. E tenho certeza que todos aqui entendem do que eu estou falando. Eu costumo dizer que seria muito bom que todos os docentes da nossa faculdade pudessem ter, mesmo que um breve momento, à frente da direção da faculdade. O olhar abrangente do verdadeiro gestor capta facilmente e sempre reconhece a grandeza do nosso departamento e do curso de enfermagem. Fiquei tentando encontrar uma palavra que pudesse traduzir o nosso departamento. Optei por uma bastante comum que uso muito pouco, mas que é muito usada pela professora Eliana Cirilo. Peço emprestado. O departamento de enfermagem é incrível. Não em sua tradução literal, aquilo que não é crível, mas no sentido de ter qualidade que chama a atenção pela positividade. No início da nossa trajetória, a grande maioria de nós, no início da carreira acadêmica, ainda auxiliares de ensino ou apenas com mestrado, éramos 32 docentes. Hoje, somos apenas 19 e 2 docentes colaboradores em tempo parcial. Deste total, metade recém concluiu ou ainda está no estágio probatório. Quase a totalidade com formação de graduação e ou pós-graduação conosco. E vejam como é incrível. Apesar de tudo isso, a produtividade do departamento não caiu. Em 2022, final de pandemia, quando a Unesp divulgou pela primeira vez um ranking de todos os departamentos da universidade, fomos o primeiro departamento mais produtivo no quesito ensino e o 6º no geral, considerando também pesquisa e extensão, entre centenas de departamentos da Unesp. Formamos bem, formamos para o cuidado efetivamente voltado a pessoas, formamos para o SUS. Somos responsáveis pela entrada anual de 30 estudantes de graduação, com proposta de aumento para 45 em curto prazo. Temos 2 programas de pós-graduação em enfermagem, nas modalidades acadêmica e profissional, e juntos formaram mais de 400 mestres e 100
doutores. Com a Universidade Federal de Santa Catarina, fomos responsáveis pelas primeiras turmas de doutorado profissional em enfermagem no país. Nosso programa profissional está com a segunda turma PCI, Projeto de Cooperação Interinstitucional CAPES-COFEM, em desenvolvimento com a Universidade Federal do Tocantins, com oferta de vagas de mestrado e doutorado, sendo as atividades desenvolvidas presencialmente em Palmas. Temos programas de residência em área profissional da saúde, nas modalidades uni e multiprofissional, que juntos somam 92 vagas em 2 anos de formação para enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, educadores físicos, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais e dentistas. Temos em curso uma reestruturação curricular incrível, que está entre as mais inovadoras da Unesp. Fizemos um currículo baseado em competência, cuja matriz foi construída por docentes do Departamento de Enfermagem, do Instituto de Biociências e de outros departamentos da Faculdade de Medicina, como Saúde Pública, Neurociências e Saúde Mental e Patologia, por profissionais da Rede de Atenção à Saúde de Botucatu e região, do Complexo Hospital das Clínicas, por estudantes e egressos de graduação e pós-graduação. Contamos com a assessoria de profissionais estudiosos em educação da FAMENA, do FISCAR e Unicamp, e o sempre apoio da diretoria da Faculdade de Medicina de Botucatu, da diretoria técnica acadêmica e suas seções, e aqui eu destaco o essencial apoio do Núcleo de Apoio Pedagógico. Nessa reestruturação, apesar da restrição que já vivíamos com relação ao nosso número de docentes e enfermeiros, decidimos acabar com a dicotomia dos ciclos básico versus aplicado. Passamos a ter nossos docentes integrados em grandes áreas do conhecimento. Deixamos de oferecer disciplinas isoladas e passamos a trabalhar em unidades curriculares, integrando, desde o primeiro ano, conteúdo específico de enfermagem com outros necessários à ampla e crítica formação do enfermeiro. Assumimos o trabalho em pequenos grupos, com docentes do Departamento de Enfermagem, colaborando também com todas as atividades desenvolvidas por docentes de outros departamentos no nosso curso. Com a ideia de darmos protagonismo aos estudantes quanto ao seu processo formativo, inserimos metodologias ativas e, desde o início, temos feito reuniões, em geral quinzenais, para acompanhar essa implantação, além de outras, em muitos momentos ainda mais frequentes, para a discussão de temas específicos, como avaliação de estudantes e construção de portfólios. Com todo o cuidado que conduzimos o processo, conseguimos nos antecipar e já atendemos às recém-aprovadas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em enfermagem. E sabem o que é incrível? No último encontro do teste do progresso, a coordenadora estadual do teste sugeriu que organizássemos uma discussão específica dos nossos resultados aqui na FMB, como uma forma de reforço positivo ao grupo, não só de docentes, mas também dos nossos incríveis estudantes, porque em análise de série histórica com os resultados do teste, nos destacamos todos os anos como a primeira ou segunda escola com melhor resultado. Aqui fala escola entre aspas, porque o grupo do teste não consegue entender que não somos uma escola, mas sim o departamento de enfermagem numa escola médica. Não posso deixar de mencionar que temos no departamento o apoio incondicional de 5 incríveis enfermeiras, 3 servidoras técnico-administrativas e uma estagiária, além de uma enfermeira e uma técnica de enfermagem
no Centro de Ensino em Ambientes Simulados, CEAS, Arion Caio Paulino. Falando agora sobre como vejo meu papel no departamento de enfermagem. São 35 anos. Em todo esse período, que é uma vida, a palavra que melhor me define é professora. É assim que gosto de ser reconhecida. Tudo mais que fiz profissionalmente, aqui e fora da FNB, é só consequência. Fui uma das primeiras coordenadoras do curso de graduação, a primeira chefe do departamento e outras tantas vezes chefe ou vice-chefe. Fui a primeira coordenadora de um programa de residência multiprofissional, a primeira coordenadora do nosso primeiro programa de pós-graduação estricto sensu. Como única professora titular do departamento, espero que por pouco tempo que a professora Silvana está em processo, tenho buscado apoiar incondicionalmente a já citada reestruturação curricular, a qualificação dos nossos programas de pós-graduação e sou a defensora número 1 da formação lato sensu a partir das residências em área profissional da saúde. Como disse, nós temos que formar bem para o SUS. Nesse momento, tenho procurado discutir com colegas, com o conselho do departamento, com a chefia, a importância de darmos um passo a mais na extensão, um dos pilares e cada vez mais relevante na universidade, inclusive devido à curricularização da extensão, inserindo a prestação de serviços entre nossas tantas atividades. Atualmente, como representante da Faculdade de Medicina no Conselho Universitário, não posso ter nenhuma função administrativa na faculdade ou no departamento. Me mantenho, então, nos bastidores, procurando apoiar e abrir caminhos, especialmente para os jovens docentes do departamento. Procuro manter, em toda e qualquer oportunidade, em pauta, a necessidade da criação da Faculdade de Enfermagem. Finalizando, quero agradecer minha família, Serginho, Anavi e Rodolfo, que muitas vezes precisam aguentar meu trabalho à noite, aos finais de semana e durante as viagens em família. A família é Parada Caçama por todo o acolhimento e compartilhamento. As minhas 4 irmãs, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, que vivem ou circulam na região metropolitana de Cedral, que inclui Rio Preto e agora merece ser destacado Mirassol, por todo o apoio sempre. Meninas, hoje o céu deve estar agitado. A mama contando para todo mundo que uma de suas filhas ganhou um prêmio, mesmo sem entender direito o que se trata, mas que ela tem certeza que é importante. E o Ru, do alto da sua sabedoria, concordando com ela e dizendo: pois é. Muito obrigada. E após esse momento de emoção tocante para todos nós, eu devolvo a palavra ao professor titular Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu. Bom, eu queria tanto
emocionado aqui tomar as palavras finais, mas um tempinho de vocês para discutir algumas questões. Primeiro, em resposta à professora Marilsa, eu sou um ateu extremamente espiritualizado. Aprendi com um historiador da religião chamado Mircea Eliade que a espiritualidade ela é um item de série na nossa psique. E quando nós não temos espiritualidade sobrenatural, material, nós temos uma espiritualidade lá que é do viver. E aí quero dizer várias questões que me parecem tão espiritualizadas em relação a esse momento, né? Todos esses nossos rituais, eles são rituais que descendem da religião. Por que esse grupo se chama congregação? Esse é um termo que vem de um momento religioso, que representa um símbolo de reunião, de união, e daquela fala que dizia: Cristo não de dois, ou mais de vocês estiverem reunidos, eu estarei. Então, quero dizer que a gente tem muita coincidência, e aí nós tivemos a saudação feita por duas veras, né, atestando a veracidade, a autenticidade desse momento. Né? E me lembrei, né, que temos também, por coincidência, duas pessoas, né, que trabalharam muito com a questão materno-infantil, que trabalharam com isso, né, que deram uma contribuição. Isso me lembrou, né, que o conhecimento, né, segundo Sócrates era filho de uma parteira. E ele dizia que o conhecimento não é algo que você dá, é algo que você paga. Ele chamava isso de maieude. Era fazer o conhecimento que já está dentro de alguém vir à tona como num parto. Então, entre a atividade de quem ensina e a atividade de quem ajuda a nascer, existe muita afinidade. A outra coisa eu soube recentemente, vocês sabem que eu sou casado com uma criança. E aí, hoje, eu descobri dessa semana um eclipse, né, que foi visto no hemisfério norte, e eu sigo um linguista português, Marco Franco Neves, que falou que eclipse, o tema antigo português, a carga cris. E daí se dizer lua cris, a lua eclipsada, o sol cris, o sol eclipsado. Então a crise é um fenômeno celeste, como também é um fenômeno universitário. Em relação a essa questão toda, né, tudo o que nós vivemos anteriormente, que isso me lembrou aqui, enquanto as pessoas falavam, né, eu tinha falado sobre vida severina e não tinha me tocado exatamente de onde tinha vindo o toque disso, mas há muito importante para o que vivemos aqui, porque quando lembramos, né, com tristeza do nosso Júlio aqui, eu acho que as doenças autoimunes e as sofrimentos são muito parecidas, são momentos em que, de algum modo, a nossa psique, o nosso corpo se agride a si próprio. E ele lembrava, né, que no fim, Morte e Vida Severina, a história do retirante, ele, depois de passar por várias agulhas, ele tenta se matar no rio Capivari. E ele pergunta a alguém se tem altura suficiente para que ele se jogue. Né? E ao mesmo tempo nasce uma criança. E aí aquela pessoa para quem está dizendo diz uma parte do poema que eu vou ter que ler aqui, né? Que diz o seguinte: Severino retirante, deixa agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais a pena saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é essa que vê, Severino. Mas se responder não tudo a resposta que fazia, ela, a vida, respondeu com sua presença viva. A criança nasceu. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Vê-la a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como a pouco e nova vida explodida. Mesmo quando é assim, pequena explosão, uma ocorrida, uma de a pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Então, eu quero dizer que a gente tem esse ciclo. Mesmo para esses credos como eu, é um ciclo que tem que ser enchido de sagrado. E a vida, né, a resposta a essa vida que se renova, essa vida que brota, franzina, é o que nós temos que dar como resposta. E ambas as professoras que trabalharam com isso, com esse ciclo, que é o ciclo que nós vivemos todos os dias. Eu sou bastante grato por isso. Quero também fazer aqui uma manifestação de gratidão à professora Edith.
professor Eti, a sua presença aqui, né? Ela sempre, a professora Eti, ela entra em todos os lugares como esse raio, esse facho de vida, de alegria, que ilumina o ambiente e com toda essa história. Né? A professora Eti, moça de família, que não podia ter vindo, porque o professor não tinha ido no carro, certo, professor? Mas que veio, né? E enfim, é alguém que nos alegra, nos honra com sua presença e a quem eu sou grato. Professor Pedro e eu somos uma espécie de irmãos siameses agora, um monstro de duas cabeças, como eu costumo dizer. Alguém que eu sou grato e tenho a felicidade de ter aqui ao meu lado, desde momentos. Me recordo muito quando fomos anunciar a nossa candidatura a professora Marisa. A professora Marisa achava que estava sendo candidato contra a Jaqueline. É uma pessoa muito, muito fiel, muito dava bronca. Não, porque você sabe que eu apoio muito a Jaqueline, mas não, a Jaqueline foi a pessoa que sugeriu a nossa candidatura. Agora sim, vamos candidatar. E a Cris, assim, alguém que foi colega de bloco, do anexo vermelho, todos os dias, e eu tenho uma proximidade com a enfermagem de toda a minha formação. Eu trabalho com as pessoas que não sabem com controle de infecção e os mestres mais importantes. Eu sempre fui enfermeiros, controle de infecção e na vigilância epidemiológica. Então, eu sou um lutador de primeira hora pela faculdade de enfermagem, embora me dou às vezes com uma amputação, certo? Uma parte. Mas a gente vai, e eu reafirmo aqui que a professora Cristina, a nossa luta incessante, o professor Pedro e minha, pela faculdade de enfermagem. Então, eu gostaria de finalizar este momento dizendo que eu valorizo esse prêmio, eu valorizo todas as efemérides do teatro, dentro da universidade laica, de espiritualidade, no sentido sólido, no sentido prático, que é lembrarmos um dos outros, que é celebrarmos a vida, ainda que diante dos momentos em que ela mais abalada, e celebrar essa faculdade de medicina que tem demonstrado essa habilidade de ser cada vez mais inclusiva, dentro de vários enfermagem, dentro de vários medicinos. Desde que a professora Marilza entrou, que é o segundo ano, já eram 90 vagas, certo? E a professora Cristina veio aqui com essa luta que foi criar o curso de enfermagem, depois o departamento de enfermagem, com essas 30 vagas, e está fazendo um esforço hercúleo para aplicar uma expansão. O que é isso? Mais pessoas tendo acesso à universidade pública gratuita. É uma música para mim quando a professora Cristina repete SUS várias vezes, certo? Quer dizer, o que eu acho que a faculdade roubando a professora Cristina, por sua vez, roubou a professora Eliana, é uma faculdade incrível. Ladrão que rouba ladrão, enfim. Mas, assim, falando a vocês, quero dizer que esse é um momento especial, o Prêmio Montenegro é especial, eu me lembro de ter sido agraciado com a possibilidade de conviver com o professor Montenegro, essa pessoa admirável, que veio aqui. A professora Edith já contou várias vezes como chegou aqui com o pé na lama, de verdade, uma massalca, que eu quis. Então, eu gostaria de, com essas palavras, agradecer a todos os presentes, agradecer a todos os discentes, nossos alunos, nossos servidores técnico-administrativos, nossos docentes, agradecer ao professor João Henrique, que está aqui representando o Hospital das Clínicas, o nosso hospital, sempre, com o qual nós temos um orgulho imenso, cada vez mais, um trabalho cada vez mais abrangente. E agradecer de forma muito especial à equipe externa, certo? A professora Lucy, a professora Nil, certo? E a professora Edith, de novo, que foi parte da equipe, podem ver essa equipe que nos fez a conversão das duas premiadas. Não poderia estar mais bem apresentar a história dessa nossa faculdade com seus dois cursos, porque nós temos aqui nessa mesa.
Tendo dito tudo isso, agradeço a presença de todos. Já adianto que nós vamos ter um intervalo de uns 10 minutos antes de continuar a congregação ordinária, ainda aqui no Salão Novo, que não temos mobilidade, e com muita alegria e emocionado de fato, declaro encerrada essa cerimônia. Pessoal, antes do intervalo, de descer do intervalo, a IDEC solicitou que a gente fizesse as fotos aqui. Primeiro o departamento de enfermagem e depois o departamento de GO, com as nossas premiadas aqui, ok? Pode vir o pessoal da enfermagem e depois o pessoal da GO. Pessoal da professora Marusa.